Olá, pessoal. Com a liberação, a flexibilização da utilização das máscaras em vários municípios do país, especificamente aqui no estado de Mato Grosso, vários municípios já liberaram o uso das máscaras em grande parte dos locais públicos e privados. Veio o grande questionamento se o empregador ele também poderia flexibilizar o uso das máscaras pelos empregados, ou seja, dispensar, tornar facultativo o uso das máscaras pelos empregados no ambiente de trabalho. E a resposta é não. No meu entendimento, claro que eu vou explicar para vocês fundamentado em quê, eu entendo que o empregador não pode, ao empregador é obrigatório que mantenha o uso das máscaras para os seus funcionários no ambiente de trabalho. E vou explicar por quê. Vejam que os decretos municipais, eles tratam de regras gerais para a população em geral, para shoppings, supermercados, escolas. Entretanto, para o ambiente de trabalho, existem regras próprias, especialmente quando se fala em saúde e segurança do local de trabalho, medidas de saúde e segurança. Tanto é que existem medidas de prevenção para a Covid-19 para o público em geral, que são portarias e normas editadas pelo Ministério do Trabalho, mas existem normas específicas para essa mesma finalidade, ou seja, para a prevenção da Covid-19, que são válidas exclusivamente para o ambiente de trabalho. E, neste caso, está em vigor ainda uma portaria interministerial conjunta, a portaria 14 de 2022, ela foi publicada em janeiro, e ela prevê, ela não foi revogada, ela continua em vigência, e ela prevê a obrigatoriedade ainda do empregador fornecer as máscaras aos seus funcionários e exigir a sua utilização no ambiente de trabalho, quando esse ambiente for compartilhado e também quando o funcionário tiver contato com outros empregados ou tiver contato com o público. Então, considerando essa portaria, eu entendo que o empregador ele ainda está obrigado a exigir o uso de máscaras no ambiente, no local de trabalho por seus colaboradores, certo? Podendo, inclusive, ser multado pela fiscalização. Inclusive, eu estou vindo agora de uma palestra onde estava presente o superintendente da fiscalização do trabalho no Mato Grosso, e ele confirmou a minha tese, que o entendimento da superintendência é exatamente nesse sentido, de que ainda permanece a obrigatoriedade do uso das máscaras no ambiente de trabalho, considerando se tratar de uma norma, de uma situação prevista como saúde e segurança do trabalho, tá? Então fica aí a dica, e eu ainda acrescento que, ao meu ver, a exigência do uso de máscara, considerando que a gente ainda está em estado pandêmico, ou seja, não foi ainda, não saiu nenhuma norma, nenhuma portaria, nenhum decreto, nada nenhuma lei que transformasse de estado pandêmico para estado endêmico. Então nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Então, entendo que está dentro do poder diretivo do empregador ele exigir a utilização dessa máscara pelos seus funcionários, pela existência da portaria e também para evitar riscos futuros. Como riscos futuros? Vamos supor que um funcionário ou uma funcionária gestante que agora retornaram ao trabalho, ela contraia Covid e perca o bebê, certo? Nesse caso, se ela comprovar, pode acontecer dela comprovar que foi contaminada no ambiente de trabalho e aí comprovar que o empregador tinha liberado o uso das máscaras. Pode, tá? Não é certeza, vocês sabem que uma ação trabalhista ela depende de N fatores, mas pode, é um risco que eu entendo que não vale a pena ser corrido pelo empregador neste momento. Então, a minha orientação, o meu entendimento é de que continua
obrigatório o uso das máscaras, inclusive podendo haver multa pela fiscalização do trabalho se não tiver sido cumprido. Outra coisa, eu entendo também que se o empregado se recusar a utilizar as máscaras que o empregador determinar que continuem sendo usadas, ele pode ser penalizado, certo? Entendo que seria num primeiro momento uma penalidade como uma advertência, reincidindo na conduta uma suspensão, e caso a falta seja mais grave, o funcionário realmente se recuse e reincida nessa sua recusa, pode haver a dispensa por justa causa. Eu sei que muita gente não gostou dessa notícia, eu particularmente como Graziele, tá? Graziele, eu estava já cansada de usar a máscara, mas como professora, certo? Eu estou aqui para dizer a minha opinião sobre essa obrigatoriedade do empregador exigir o uso de máscaras. Espero ter contribuído. Até lá, um grande abraço.